Se você busca um excelente celular custo-benefício com desempenho de top de linha, este vídeo é para você, pois neste vídeo eu trarei review do Samsung Galaxy S20 FE, então não saia daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, o seu canal de tecnologia e informação. E nesse vídeo aqui eu vou trazer a review completa do Samsung Galaxy S20 FE. Primeiramente eu vou falar a respeito do seu unboxing, o que vem dentro da caixa, depois sobre a sua construção e sobre a sua ficha técnica, depois alguns testes de câmera, depois as minhas opiniões pessoais e se vale mais a pena você comprar o S20 FE ou o S21 FE, que foi lançado esse ano e ele veio para substituir o S20 FE, mas ainda tem diversos S20 FE no estoque em diversas lojas, Então eu vou falar a respeito dessa comparação entre o S20 FE ou o S21 FE para saber qual vale mais a pena. Lembrando que se você quiser comprar esse celular aqui, vai ter links na descrição para você comprar esse celular, tanto o S20 FE quanto o S21 FE, que eu vou tratar mais à frente no vídeo. Então se você tiver interesse, você pode comprar pelo link da descrição do vídeo, e comprando por esse link você apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Então se você quiser comprar esse celular aqui ou então diversos outros itens que estão na descrição do vídeo, como consoles e diversas outras coisas, a gente agradece demais e você ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. E agora passando para o unboxing do celular. Assim que você abre a caixa, você dá logo de cara com o celular, e dentro da caixa também vem diversos itens interessantes, como um carregador de 15 watts, que diversos celulares hoje não vem mais com carregador, e esse celular aqui também ele tem suporte a carregamento de 25 watts. Sobre a questão de diferença de carregamento entre 25 watts e 15 watts, a diferença não é tão grande, fica mais ou menos entre 10 a 20 minutos em média, Então se você tiver interesse em comprar um carregador de 25 watts, você pode comprar, mas o carregador de 15 watts é um carregador muito bom, que não tem uma diferença tão grande assim se comparado com o de 25 watts. Dentro da caixa também vem um cabo USB-C em uma ponta, para você conectar no celular, e USB-A na outra ponta. O USB-A é aquele USB padrão de computador, que você pode conectar no seu PC, então facilita muito se você quiser transferir arquivos entre o seu celular e o seu PC pelo cabo. Na caixa também vem um fone AKG da Samsung, que é um fone excelente, é um fone USB-C com uma qualidade de áudio muito boa. Então, se você não tem um fone de ouvido, o celular já vai vir com um fone de ouvido com uma qualidade excelente. Esse fone também vem com diversas borrachinhas que você pode trocar para se adequar melhor ao seu ouvido. Então, na minha opinião, em questão de itens que vem dentro da caixa, esse celular aqui tá de parabéns, porque ele vem com diversos itens. Então, se você comprar esse celular aqui, você não precisa se preocupar em comprar um fone com fio, um fone Bluetooth, ou então até pedir o resgate do seu carregador. No caso, se você não está sabendo sobre a questão do resgate do carregador, caso você compre um celular Samsung sem carregador na caixa, você pode fazer o resgate do carregador no próprio site da Samsung. Inclusive, o S21 FE tem esse ponto que você precisa fazer o resgate, porque ele não vem com carregador dentro da caixa. Caso você tenha dúvidas ou queira aprender sobre a questão do resgate do carregador, eu vou estar deixando no canto superior direito um vídeo que eu fiz a respeito disso. E agora que eu já falei a respeito do seu unboxing, vamos falar a respeito da sua construção. Primeiramente, vou falar que esse celular aqui tem diversas cores. Ele foi lançado em 6 cores, o que é muito interessante, porque se você quiser comprar um celular de uma cor vermelha, um celular de uma cor azul, um celular rosa, um celular branco, um celular laranja, um celular verde, o S20 FE oferece essa possibilidade porque ele tem diversas cores. Entretanto, eu recomendo que você se atente bem antes de comprar um S20 FE em qualquer loja, porque o S20 FE se divide em 4 versões. A primeira diferença delas é a questão do seu processador, se vai ser Exynos ou Snapdragon, e a segunda diferença é a respeito do seu armazenamento interno e da sua memória RAM, como no caso, ele pode ter 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de RAM, ou então 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM. Mas essa questão da ficha técnica eu vou explicar mais pra frente no vídeo, então agora vamos falar a respeito da sua construção. Sobre a sua construção, ele é um celular feito com plástico na sua tampa traseira e bordas de alumínio. Eu sei que tem gente que pensa que a construção do celular não é tão boa quando o celular é feito em plástico, mas assim como eu falei no vídeo do Galaxy M52, esse celular aqui é um celular que tem um acabamento muito bom. Ele passa assim o visual de um celular premium, até porque ele é um celular da família S20, ele é um celular de um patamar mais caro,
porém visando a questão do custo-benefício. Então se você quer um celular com acabamento muito bom e quer um celular com ficha técnica muito boa, esse celular aqui é uma excelente opção nesse aspecto. Claro que o seu acabamento e a sua ficha técnica não são exatamente iguais ao S20 padrão, entretanto ele não fica tão distante em questão de acabamento e em questão de ficha técnica. Na parte frontal do celular nós temos a sua belíssima tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com resolução Full HD Plus, que é uma tela muito boa, que apresenta excelentes níveis de brilho e apresenta também cores extremamente bonitas. Então se você gosta de assistir muitos filmes, vídeos no celular, essa tela aqui vai ser excelente para você, porque você pode assistir tanto em ambientes fechados com a qualidade excelente, tanto em ambientes abertos, porque essa tela apresenta níveis de brilho muito altos. Então se por acaso você está numa praça com um dia muito ensolarado e você quer assistir um vídeo ou você quer responder uma mensagem de alguma pessoa, você tem essa possibilidade porque a tela desse celular aqui tem um nível de brilho extremamente alto. Ela também possui a taxa de atualização de 120 Hz, se você quiser utilizar 120 Hz no seu celular, você tem essa possibilidade, mas se você quiser utilizar 60 Hz para economizar a bateria do seu celular, você também tem a possibilidade de ir lá na configuração e desativar os 120 Hz e utilizar o celular somente em 60 Hz. Como eu falei, isso economiza a bateria do celular, então se você quiser utilizar em 60 Hz e economizar a bateria, fique à vontade. Esse celular também ele possui brilho automático, então se você quer utilizar o celular na rua, ele vai aumentar mais a questão do brilho, e se você for utilizar o celular em casa, ele vai baixar o brilho automaticamente. Caso você tenha interesse, também tem como você desativar essa questão de brilho automático. A sua tela também conta com proteção Gorilla Glass 3 e ela também já vem com película de plástico pré-aplicada, ou seja, assim que você compra o celular, você já tem uma película de plástico já na própria tela do celular, o que é bem legal, né? Pois adiciona um pouco mais de segurança na usabilidade do celular. Então a respeito da tela desse celular aqui, não tem muito o que reclamar, é uma tela muito boa, a gente já sabe que a Samsung consegue fazer excelentes telas, então não tem muito o que dizer a respeito dessa tela aqui em relação a pontos negativos. Claro que pode ocorrer também de você não gostar muito da questão da fidelidade de cores, mas para isso você pode ir lá na configuração do celular e aí você pode ajustar as configurações da tela AMOLED. Então se você quiser alterar as configurações do nível de cores, fidelidade de contraste, entre diversas outras coisas, você tem essa possibilidade. Já que eu falei a respeito da sua imagem, vamos falar a respeito agora do seu som. Ele possui som estéreo, ou seja, ele possui um alto-falante tanto na parte de baixo do celular quanto na parte superior do celular, o que é muito bom, porque se você está assistindo um vídeo, ou sei lá, um filme, você tem mais imersão e você tem mais qualidade sonora por conta disso. E se vocês estiverem curiosos a respeito da qualidade sonora do seu alto-falante, aí vai um exemplo rápido de como ela é. Claro que não vai estar na fidelidade original, porque eu vou estar gravando com um microfone. Então se você não gosta de teclados barulhentos, você não vai querer comprar esse teclado aqui porque ele utiliza switches azuis. A respeito da marca do switch, eu não consegui encontrar qual é a fabricante do seu switch, entretanto o seu switch tem vida útil de 50 milhões de pressionamentos, ou seja, cada tecla suporta até 50 milhões de pressionamentos. Todas as teclas também são retroiluminadas com LEDs RGB que você pode alterar no próprio teclado. E já que eu falei a respeito de microfones, ele possui dois microfones, um localizado na parte inferior do celular, que é o microfone principal, e outro localizado na parte superior do celular. Esses microfones também possuem a função de redução de ruído, o que proporciona gravações de áudios, chamadas, entre diversas outras coisas, com a qualidade muito melhor. E a respeito das suas laterais, ele possui botões de volume, o botão de bloqueio e um leitor de impressão digital que é na própria tela do celular. Esse leitor de impressão digital aqui é bastante rápido para um leitor de impressão digital debaixo da tela e é um leitor bastante preciso também. Não tem muito atraso na questão do desbloqueio de impressões digitais, como eu estou mostrando para vocês aí no vídeo de fundo. Esse celular também possui certificação à prova d'água IP68. Ou seja, como é que funciona essa certificação na prova d'água IP68? Esse celular pode ficar submerso em até 1,5 m até 30 minutos. Então, se o seu celular cair dentro da água ou alguma coisa assim do tipo, você pode ir lá e pegar o seu celular de volta, que ele vai estar protegido até 1,5 m até 30 minutos. Eu não recomendo também que você fique testando essa questão da prova d'água no celular, porque na minha opinião é mais um recurso de proteção que tem no próprio celular, mas se você também quiser ficar gravando vídeos na piscina ou outras coisas do tipo, você também tem essa possibilidade. Entretanto, eu apenas prefiro contar com essa certificação para mais segurança no meu próprio aparelho. Eu digo isso porque existem diversos fatores que podem influenciar na proteção que o celular tem contra a água, então eu recomendo que você leia também a questão do manual ou leia no próprio site da Samsung sobre essa questão.
Eu recomendo também que você não coloque esse celular aqui imersivo em água salgada. É uma das coisas que eu tenho que recomendar para vocês, né? Se você vai na praia, você não leva o celular para dentro do mar, porque o salito causa grandes danos a dispositivos eletrônicos. Eu não estou falando que você não pode levar o seu celular para a praia, eu só estou falando que você não pode mergulhar com ele dentro do mar. Eu estou explicando isso porque não é porque o celular garante que ele tem proteção à prova d'água que ele vai proteger sobre todas as circunstâncias que envolvem água. Então é bom você dar uma lida no manual, como eu falei, ou então no próprio site da Samsung. Se você também tiver dúvidas, você pode ir lá e perguntar no suporte da Samsung no Instagram ou então no próprio site dela, que lá eles vão te explicar essa questão com muito mais detalhes. Na parte traseira do celular nós temos um design minimalista muito bonito e elegante, e na parte de cima nós temos o seu módulo de câmera. A respeito das suas informações de câmera são as seguintes: a sua câmera principal traseira tem uma resolução de 12 megapixels com abertura de lente f2.2, a câmera ultra-wide tem uma resolução de 12 megapixels com abertura de lente f1.8 e a câmera teleobjetiva tem uma resolução de 8 megapixels com abertura de lente f2.4. Ele possui o zoom óptico nas câmeras traseiras de até 3 vezes e um zoom digital de até 30 vezes. É claro que se você for utilizar o zoom digital, ele vai perder um pouco de qualidade por se tratar de um zoom digital. E na sua câmera frontal, ele possui uma resolução de 32 megapixels com abertura de lente f2.2. E a respeito da gravação de vídeo nesse celular, tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal conseguem gravar até 4K a 60 fps. Você também tem a possibilidade de gravar a 1080p 60 fps se preferir também. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar as fotos e vídeos que eu tirei para testes da câmera tanto frontal quanto traseira. E a única ressalva que eu tenho que fazer a respeito da ficha técnica desse celular é que ele não possui porta P2. Eu sei que diversos celulares não estão vindo mais com porta P2, mas seria algo interessante se esse celular tivesse porta P2. Entretanto, ele tem um ponto muito positivo, que ele já vem com um fone dentro da caixa, né? Que é um fone de ótima qualidade, como eu já falei pra vocês, é um fone da AKG. Então, nesse ponto aí, não é tão negativo, porque ele já vem com um fone dentro da caixa, o fone dele é muito bom. Caso você queira também comprar um fone sem fio, você pode comprar o próprio fone da Samsung, que é o Galaxy Buds, mas caso você queira comprar um fone de outra marca, eu recomendo para você também o Redmi Buds 3 Pro da Xiaomi. Inclusive, a gente tem vídeo de review desse fone aqui no canal, o card vai estar no canto superior direito. E agora que eu já falei a respeito da sua construção, vamos falar a respeito da sua ficha técnica das peças que compõem o celular internamente. Para começar a falar da ficha técnica, eu vou começar falando das suas versões e do seu processador. Mas primeiramente, antes de falar das suas versões, eu tenho que explicar que esse celular aqui ele tem dois modelos. Ele tem um modelo que saiu com a linha de processadores Snapdragon, né, da Qualcomm, e tem também um modelo que saiu com a linha de processadores Exynos da Samsung. Entretanto, os processadores Snapdragon são mais eficientes que os processadores Exynos. E como você faz para identificar se um celular desse tem Snapdragon ou Exynos? Bom, se você está no anúncio, né, numa loja qualquer, você já pode ver diretamente pelo próprio anúncio, né, no título do anúncio, mas se isso não estiver informado no título do anúncio, você pode ir na descrição do aparelho e lá embaixo você vai ter o modelo do aparelho. Se o modelo terminar com G, esse celular é Snapdragon. Se o modelo termina com F, esse celular é Exynos. E isso é regra para qualquer celular da Samsung. Então, se você vai comprar qualquer celular da Samsung e ele termina com F, ele sempre vai estar equipado com processador Exynos. Se ele termina com G, ele está equipado com processador Snapdragon. Então, se você tiver com dúvida, né, você vai comprar um celular novo e não foi informado diretamente no anúncio se ele é Snapdragon ou não, você vai lá na descrição e você vai ver se esse celular é Snapdragon ou não, de acordo com o código do modelo dele. Caso você vá comprar o celular usado, você pode perguntar para o dono, porque essa informação está descrita na caixa, logo na parte de informações do aparelho. Lembrando também que o modelo com Snapdragon e o modelo com Exynos podem variar o estoque de acordo com as cores que foram fabricados, ou seja, pode ser que seja possível você encontrar um celular de uma cor específica que saiu mais com Exynos do que Snapdragon. Então, se você quer comprar o celular com Snapdragon, é bom você ficar bastante atento. E as vantagens de você comprar o celular com Snapdragon é a maior duração de bateria e mais eficiência do processador. Então, se você quiser, né, comprar o celular, eu recomendo que você compre com Snapdragon. Mas também se você quiser comprar um modelo com Exynos, eu não vejo grandes problemas, né? Existem pessoas que colocam muitos problemas na linha de processadores Exynos. Baseado na minha experiência em outros reviews que eu já vi também de outros celulares, eu não vi nenhum problema grande em utilizar o celular que utiliza processador Exynos. Inclusive eu fiz comparação entre esse celular aqui com outros celulares que eu tenho aqui com processadores Exynos e os outros processadores não ficam atrás, né, desse Snapdragon aqui.
mas isso aí eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando essa questão de diferença e também a minha experiência de uso com celulares de processadores Exynos. Lembrando também que esse celular aqui, além dele se dividir nessa questão dos modelos, né, que existem com processadores Exynos e Snapdragon, ele também se divide em mais duas versões, que alteram a questão de armazenamento e memória RAM do aparelho, ou seja, você pode encontrar uma versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Isso, claro, variando a questão do processador, ou seja, no Brasil nós temos 4 versões desse aparelho aqui. Eu digo no Brasil porque se você está comprando esse celular aqui em Portugal, né, se você está assistindo esse vídeo de Portugal, esse celular aqui tem mais versões por lá, porque ele também tem um modelo que saiu com 5G. Agora que eu já expliquei essa questão de diferença de versões, vamos passar para a ficha técnica em si. Bom, começando com o seu processador, dependendo do modelo que você comprar, ele pode estar equipado com o Exynos 990 ou com o Snapdragon 865. Ambos são processadores muito bons e que entregam ótimo desempenho, entretanto, o Snapdragon é um processador mais eficiente na questão de duração de bateria e também na questão de eficiência do próprio processador em si, o que torna ele um processador que consegue entregar um ótimo desempenho, esquentando menos. Mas cuidado para não interpretar errado o que eu estou falando, não quer dizer que o Snapdragon não esquente. Ambos os processadores vão esquentar, né, porque são processadores, estão utilizando energia para processar dados. Entretanto, o Exynos consegue esquentar mais do que o Snapdragon. O Snapdragon ele é mais coerente, né, na temperatura e ele fica com temperatura mais estável. Entretanto, ele esquenta sim, esquenta bastante por sinal. Eu digo isso porque eu testei o celular em diversos aspectos diferentes e principalmente quando você está gravando vídeos, né, com a câmera, ele esquenta bastante. Entretanto, como eu falei, ele é um processador que se mantém mais estável dependendo da temperatura e também esquenta menos que o Exynos, ou seja, se você está fazendo um vídeo em 4K no seu celular 60 fps, o Snapdragon ele vai ter mais desempenho para entregar porque a eficiência energética dele, a eficiência na temperatura dele é melhor. Entretanto, o Exynos ele vai conseguir também fazer o mesmo vídeo em 4K, porém pode ser que tenha perda de performance ou então se o dia estiver muito quente, possa ser que ele peça para cancelar a gravação devido à alta temperatura do aparelho. Não que isso não possa acontecer no Snapdragon, porque isso pode acontecer com qualquer dispositivo móvel. Entretanto, o Snapdragon é muito mais eficiente do que o Exynos nesse aspecto. Mas também, como eu falei, né, não quer dizer que o Exynos é um processador ruim. Os dois são processadores top de linha e os dois são processadores muito bons. Entretanto, o Snapdragon ainda é melhor que o Exynos. E essa questão de desempenho também se reflete diretamente nos jogos. Se você é uma pessoa que gosta de jogar bastante, você vai gostar bastante desse aparelho, porque tanto na versão com Exynos quanto na versão com Snapdragon você tem um excelente desempenho em jogos, você consegue rodar basicamente todo o jogo no Ultra sem nenhum problema. Então, se você gosta de jogar, esse celular aqui é perfeito para você. Também porque esse celular tem uma tela de 120 Hz, então se esse jogo que você joga tem suporte a mais de 60 quadros, você vai se beneficiar bastante por conta que os Hz a mais vão te dar uma experiência melhor na questão do seu jogo, principalmente se são jogos FPS competitivos, que tiram ainda mais proveito na questão da taxa de atualização da tela. Eu testei alguns jogos para mostrar para vocês, né, que tá rodando aí de fundo para vocês, e eu coloquei, por exemplo, no Asphalt 9, tudo no Ultra, e o jogo está rodando extremamente fluido e muito bonito. Então, se você gosta de jogar, né, esse celular aqui é excelente para você, principalmente na versão Snapdragon, porque, como eu falei, esquenta menos, e aí você tem mais duração de bateria, além de que o celular esquentando, né, enquanto que você está jogando, não é algo tão agradável. Mas não quer dizer que ele não vai esquentar, ele esquenta bastante dependendo do jogo que você vai jogar. A questão é que ele vai esquentar menos. Então, se você gosta, né, de jogar, a versão com o Snapdragon é mais interessante também. E para garantir longas horas de utilização e longas horas de gameplay no celular, nada mais importante do que a bateria. E a bateria desse celular aqui é de 4.500 mAh. Em geral é uma bateria muito boa. Se você é uma pessoa que utiliza bastante o aparelho, você consegue utilizar o aparelho o dia inteiro tranquilamente. Mas se você é uma pessoa que joga bastante, você é uma pessoa que utiliza muito a questão da câmera gravando com a resolução muito alta, aí você vai consumir bastante a questão da carga desse aparelho. Mas como eu falei, né, ele tem carregamento rápido ou de 15 watts ou super rápido de 25 watts, então você não precisa se preocupar tanto a respeito dessa questão da duração de bateria, só você colocar para carregar, ele carrega muito rápido. Entretanto, se você é uma pessoa que utiliza o celular somente para o básico, você consegue passar de um dia de bateria tranquilamente. Porém, mais que 2 dias eu acho meio difícil você conseguir passar com esse celular aqui, até porque a bateria dele não é tão grande. Lembrando que essa questão de bateria pode ser influenciada por diversos aspectos, como a questão da taxa de atualização da tela, ou seja, se você utiliza o celular em 120 Hz, você consome mais bateria do que você utiliza no celular em 60 Hz,
Também se você vai utilizar esse celular em modo escuro ou modo claro, né, como ele tem uma tela AMOLED, isso vai influenciar também. Se você quiser saber mais a respeito disso, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre a questão do modo escuro na tela dos celulares, eu vou estar deixando no card aqui no canto superior direito, que lá eu explico tudo com clareza, mas basicamente é o seguinte: se você utiliza o celular com a tela AMOLED no modo escuro, esse celular economiza mais bateria do que utilizando ele no modo claro. Lembrando que isso é somente para celulares com tela AMOLED e OLED. Se você utiliza o celular com a tela LCD, não faz diferença. E outra coisa que também pode influenciar a duração de bateria do seu celular é a questão também da sua utilização. Como eu falei, se você é uma pessoa que utiliza muito o celular em aplicações mais pesadas, esse celular vai ter a bateria drenada, né, mais rapidamente do que uma pessoa que utiliza o celular para o básico, como redes sociais. Então, se você for aquela pessoa que joga bastante o dia inteiro, ou como eu falei, você utiliza o celular para fazer gravações de vídeo em ambientes abertos, né, que você precisa colocar o brilho da tela no máximo, isso aí vai drenar bastante a sua bateria, ou seja, você vai precisar carregar o celular mais de uma vez no mesmo dia. Outra coisa que também pode influenciar na duração de bateria, como eu falei, é a questão do processador do celular. Se esse celular está equipado com o chipset Snapdragon 865, ele economiza mais bateria do que o celular que está equipado com o chipset Exynos 990. Então, novamente, eu recomendo que você compre o celular com Snapdragon para você ter uma melhor eficiência energética e mais eficiência no desempenho. E tão importante quanto o seu processador e a sua bateria é a sua memória RAM. E esse celular aqui está equipado com 6 GB de memória, ou então você pode comprá-lo também na versão, né, de 8 GB de memória RAM. Mas como eu falei, isso também varia o seu armazenamento interno. A questão das versões de armazenamento interno e de memória RAM são as seguintes: você pode comprar esse celular com 6 GB de memória e 128 GB de armazenamento, e também você pode comprar esse celular com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Eu vou explicar também mais essa questão do armazenamento mais para frente do vídeo. Outra coisa interessante a respeito da memória RAM desse celular é que ele já tem um recurso RAM Plus, mas para isso você deve atualizar o seu celular, né, caso você tenha um S20 FE. Então, assim que você pegar o celular e atualizar para Android 12 e a One UI 4.1, você recebe o recurso RAM Plus. E o que seria RAM Plus? RAM Plus é nada mais ou menos do que memória RAM adicional para o seu celular, sendo essa memória RAM virtual. Ou seja, se você tem 6 GB de memória RAM ou 8 GB de memória RAM no seu celular, você vai ter mais um pouco de memória RAM virtual. Lembrando que você pode escolher colocar mais ou menos memória RAM virtual, mas por padrão esse número vem em 4 GB de memória RAM virtual. E o que seria essa questão de memória RAM virtual, né? No caso, a RAM Plus. Ela funciona da seguinte maneira: você tem um armazenamento do celular que é utilizado como memória RAM, ou seja, você deve ter armazenamento livre no seu celular para ser utilizado como memória RAM virtual. Entretanto, essa memória RAM virtual ela não tem a mesma velocidade da memória RAM física do celular. Então, se você precisa de mais memória RAM, é interessante, né, essa questão da memória RAM virtual. Mas, caso você precise utilizar essa memória RAM virtual, ela vai ser utilizada automaticamente. Entretanto, como eu falei, ela não vai ter todo o desempenho da memória RAM padrão do celular, né? No caso, o chip de memória RAM físico. Mas como eu falei, essa memória RAM só está disponível somente se você tem armazenamento livre no seu celular referente à quantidade de memória RAM que você colocou. Ou seja, se você colocou 2 GB de memória RAM virtual ou 4 GB, né, que é o padrão, ou então 6 GB, você deve ter a mesma quantidade de armazenamento livre para ser transformado em memória RAM. E sobre armazenamento, como eu falei, esse celular está disponível tanto na versão de 128 GB quanto na versão de 256 GB. Grande parte do armazenamento do sistema também está livre, só que existem aplicativos, né, que vêm instalados de fábrica que ocupam parte desse espaço. Entretanto, grande parte desses aplicativos instalados de fábrica podem ser desinstalados para liberar mais espaço do celular. Então, se você não utiliza nenhum desses aplicativos, você pode simplesmente ir lá e desinstalar todos eles para liberar mais espaço do celular. Outro ponto interessante desse celular é que ele possui entrada para cartão de memória, então caso você queira expandir o seu armazenamento, você tem essa possibilidade. Para isso, você pode utilizar um cartão de memória de até 1 TB para expandir o armazenamento interno do seu celular. E sobre a questão do slot do cartão de memória e dos chips é o seguinte: esse celular aqui ele tem slot misto, ou seja, você utiliza somente um chip e um cartão de memória, ou então você utiliza 2 chips e nenhum cartão de memória. Ele não tem um slot completo que você pode colocar 2 chips e um cartão de memória, infelizmente. Sobre a versão do seu Android, originalmente ele vem com Android 11 e a One UI 3.1,
Entretanto, ele já recebeu a atualização para o Android 12 e a One UI 4.1. Ou seja, se você comprou um S20 FE que veio com Android 11, ele vai ser atualizado para o Android 12, então você não precisa se preocupar a respeito da questão de atualizações. Eu estou falando isso porque a chance de você comprar um celular desse com Android 11 é extremamente alta, porque ele foi lançado com Android 11 e provavelmente o modelo que você vai comprar vai ter Android 11. Eu acho muito difícil ele vir com Android 12 diretamente da loja, até porque os celulares ficam desligados e não são atualizados. Sobre a questão das suas conexões, ele veio com Bluetooth 5.0 e com a rede 4G. Se você estiver assistindo esse vídeo de Portugal, esse celular já foi lançado com rede 5G aí na Europa. Aqui no Brasil, ele existe somente com a rede 4G. Ele também possui USB-C 3.2, ele também possui conexão NFC para pagamentos e transferência de arquivos, ele também possui Wi-Fi 6 e também suporte para Samsung DeX e Wireless Power Share. Para você que não sabe, o Samsung DeX é uma funcionalidade muito interessante que ela permite que você utilize o seu celular como um aparelho desktop, assim como um computador Windows. Para você utilizar essa função, basta você conectar o seu celular em alguma tela, por exemplo um monitor ou uma televisão, e aí você pode conectar o seu celular via rede sem fio ou então pela HDMI presente na USB-C do celular. Entretanto, para conectar via USB-C, pela HDMI da USB-C, você precisa de um adaptador que é vendido separadamente. E assim que você conecta, o seu celular se transforma em um computador. Você também pode conectar mouse e teclado no seu celular e utilizar o seu celular como computador normalmente. Você pode abrir seus arquivos, fazer slides, apresentar slides e diversas outras funções. Então é algo muito interessante que também pode ser utilizado diretamente dentro do Windows. Basta você baixar o aplicativo do Samsung DeX e aí você vai poder fazer transferências de arquivos entre o Windows e o seu celular e entre diversas outras funcionalidades interessantes. Mais pra frente no canal eu vou trazer um vídeo a respeito do Samsung DeX, onde eu vou explicar todas essas questões para vocês. Lembrando que também que o DeX não está disponível em todos os celulares, então esse celular aqui ele possui DeX, o que é algo muito interessante. E já que eu citei também o Wireless Power Share, para quem não sabe, o Wireless Power Share é a função de você poder transferir energia entre o seu celular e outro dispositivo, como um relógio, um fone de ouvido ou outro celular também, via aproximação. Lembrando que você deve ativar esse recurso dentro do seu celular e lá você pode controlar quanto de bateria você quer que seja transferida e assim você pode carregar outros dispositivos utilizando o seu celular. Também é possível você carregar o seu celular utilizando o Wireless Power Share. Ou seja, é uma função de carregamento sem fio tanto para o seu celular quanto para outros dispositivos. Lembrando que o dispositivo deve também possuir essa função de carregamento sem fio. Se você pegar um fone de ouvido, por exemplo, ou um relógio que não tem essa função, ele não vai carregar. Mas se você pegar, por exemplo, um Galaxy Watch que tem essa função, você pode colocar o seu relógio em cima do seu celular e ele vai estar carregando a bateria do seu relógio utilizando a bateria do seu celular. Então é uma função muito interessante que ajuda muito no dia a dia, principalmente se você utiliza vários dispositivos eletrônicos. E agora que eu já falei sobre a sua ficha técnica, vamos passar para os testes de câmera, logo após a comparação com o S21 FE e depois as minhas opiniões pessoais e a conclusão deste vídeo. E agora passando para os testes de câmera, nós temos as fotos que foram tiradas e logo depois eu vou mostrar os vídeos para vocês. Na parte de baixo, tem aí a câmera que foi utilizada, se for utilizada com zoom ou sem zoom, ou com modo noturno ou sem modo noturno, e aí tá explicando para vocês tudo certinho. E aí tem as fotos que foram tiradas de teste, e o que eu tenho que falar da câmera desse celular que é uma câmera muito boa, é uma câmera que possui uma nitidez muito boa, inclusive ficou melhor ainda na atualização que saiu, e ela tem uma qualidade de câmera excelente, porque ela possui um bom foco, ela consegue manter uma boa fidelidade de cores na imagem, tanto de dia quanto de noite, e o seu HDR também trabalha muito bem. Como vocês podem estar observando aí nas fotos, tanto em objetos próximos eu consigo focar bem, quanto em objetos mais distantes. Como vocês podem ver também, a qualidade das imagens, tanto com zoom quanto sem zoom, se mantém. Isso principalmente quando você utiliza o zoom óptico de 3 vezes desse celular aqui. Entretanto, você tem um máximo de zoom digital de 30 vezes, mas se você utiliza o zoom digital, você já vai perder qualidade da imagem. Entretanto, se você for tirar as fotos sem zoom nenhum, ou então utilizando o zoom de 3 vezes, você tem uma ótima fidelidade na imagem, tanto em nitidez quanto em cores e contraste, o que torna suas fotos muito bonitas e até profissionais. Lembrando que nenhuma dessas fotos desse celular foram editadas, todas as fotos aí estão originais, então eu peguei todos os arquivos de fotos originais e estou colocando aí no vídeo para vocês. Outra coisa muito interessante que eu tenho que falar dessa câmera é a questão da iluminação no modo noturno e também fora do modo noturno em ambientes mais escuros. Depois da atualização do Android 12 ao One UI 4.1,
ele recebeu uma atualização de câmera que incrementa mais ainda a questão de fotos escuras, tanto que se você for tirar uma foto sem o modo noturno, ele vai fazer um processamento parecido com o que tem no modo noturno e deixa as fotos mais escuras, porém com a qualidade muito boa, para mostrar realmente a escuridão que está dentro do ambiente. Entretanto, se você quiser utilizar o modo noturno, você pode utilizar e clarear bastante o ambiente, ainda mantendo muita qualidade da câmera do celular. Então eu achei muito interessante. Essa qualidade também se aplica na câmera frontal, que tanto no escuro quanto em ambientes claros ela tem uma ótima qualidade. Como vocês podem ver aí também, foi uma foto tirada no modo noturno com a câmera frontal e sem o modo noturno no mesmo ambiente, e ela trabalhou extremamente bem nas duas fotos. Como vocês podem ver também, em ambientes mais claros ela também trabalha muito bem. Então em questão de câmeras, esse celular aqui está bem servido. Então se você gosta de tirar muitas fotos, esse celular aqui vai ser perfeito para você. E já que eu falei das fotos, vamos conferir os vídeos que foram gravados tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal em ambientes claros e ambientes escuros. Começando com os ambientes escuros, nós temos uma ótima qualidade em ambientes escuros tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. E ele consegue manter uma ótima fidelidade de cores no escuro e consegue também trabalhar muito bem a questão de compensação da luz com o que está claro com o que está escuro. Um bom exemplo aí no vídeo é a questão dos LEDs da iluminação do PC em relação à parede, em relação à mesa. Vocês podem ver que ele está com uma ótima qualidade, consegue tanto filmar os LEDs com a ótima fidelidade, além de não causar uma distorção nas cores da parte escura do vídeo. Então é algo muito interessante e a câmera desse celular aqui trabalha muito bem em vídeos no escuro. Isso eu posso dizer tanto da câmera traseira quanto da câmera frontal. Gravando vídeos com a câmera frontal no escuro, eu consegui uma ótima qualidade para vocês. Como vocês estão vendo aí, né? Se você tem baixíssima luminosidade, fica meio difícil do sensor captar alguma coisa, mas se você já tem um pouco de luminosidade no ambiente, ele sai com a qualidade excelente e também com a nitidez muito impressionante para um sensor tão pequeno que está presente em um celular. Claro que se você comparar essa câmera com a qualidade de uma câmera profissional vai ser diferente, né? Porque a câmera profissional ela possui um sensor bem maior e consegue também ter uma captação de luz muito melhor. Entretanto, para uma câmera de um celular está muito impressionante, como eu falei também, de acordo com o tamanho do sensor, porque o sensor dele é muito pequeno, né, na câmera frontal e está entregando uma qualidade de câmera muito boa. Então o software trabalha muito bem e consegue também compensar muito essa questão da baixa luminosidade do ambiente. E agora eu vou mostrar aí para vocês dois vídeos que eu gravei, né? Um com a câmera traseira e outro com a câmera frontal, utilizando o próprio microfone interno do celular. Então dá para você também ter uma ideia, né, da qualidade de áudio da câmera desse celular aqui. Primeiramente eu vou mostrar o vídeo que foi gravado com a câmera traseira e logo após eu vou mostrar o vídeo que foi gravado com a câmera frontal. Aqui é um teste da câmera traseira do celular, né? Tá mostrando a qualidade da câmera traseira do celular para vocês. Vou mostrar aqui o PC rapidão, vou voltar aqui para monitor, né, para TV. Vou mostrar aqui o microfone, testar o foco do celular. Ele tem um foco muito bom, como vocês estão podendo ver. Ele desfoca bastante o fundo aqui, né? Você percebe aqui pela caixa do processador que fica bem desfocado. Vou dar um foco de novo aqui, ó. E o foco dele é bem rápido também, né? Focando ali no papel de parede, né? No fim do Jake. Focando aqui de novo. É muito rápido o foco dele, muito bom. E aqui mostrando também a questão da câmera frontal para vocês, né, do Galaxy S20 FE. O vídeo está sendo gravado em 1080p 60 fps, assim como o vídeo da câmera traseira. Eu estou aqui a favor da luz, então essa é a qualidade que vocês estão vendo a favor da luz. Eu vou aqui virando, né, vai ficar um pouco contra a luz. E agora eu estou aqui contra a luz e aqui essa aqui é a qualidade, né, que o celular consegue manter contra a luz. É uma qualidade muito boa, ele consegue trabalhar bem, né, a questão do sensor junto com o software e consegue também oferecer uma boa qualidade, né, de nitidez no rosto da pessoa, enquanto que ele está trabalhando contra a luz. É realmente um trabalho muito bom do sensor a respeito disso. Voltando novamente a favor da luz, e essa aqui é a qualidade que fica diretamente a favor da luz com a câmera do Galaxy S20 FE. E como vocês puderam ver aí, as gravações de vídeo são muito boas. Eu gravei esses vídeos em 1080p a 60 fps, mas como eu falei, você também pode gravar 4K a 60 fps. Entretanto, não tem tanta diferença assim do 4K 60 para o 1080p 60. A maior diferença mesmo vai ser o tamanho do arquivo e vai ter um pouco mais de nitidez no 4K, mas nada muito diferente. Então, eu recomendo que você grave a 1080p 60 para você, né, ter mais espaço livre no seu celular. Entretanto, se você quiser gravar 4K 60, você tem essa possibilidade tranquilamente. Lembrando que nenhum desses vídeos aí foram editados em questão de imagem, em questão de áudio, em questão de nada. Todos os vídeos estão totalmente originais, então essa é a real qualidade da câmera desse celular. E agora que eu já mostrei esses testes de imagem para vocês, eu vou falar agora a respeito da comparação do S20 FE com o S21 FE
E logo após eu vou falar as minhas opiniões pessoais e se vale ou não a pena comprar o Galaxy S20 FE. E a respeito da comparação entre o Galaxy S21 FE e o Galaxy S20 FE, na minha opinião, vale mais a pena comprar o Galaxy S20 FE. Entretanto, eu vou estar deixando também o link do Galaxy S21 FE na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, e as diferenças entre os dois modelos são as seguintes. No Brasil, o Galaxy S21 FE já possui 5G. Já o Galaxy S20 FE, ele não vem com a versão 5G, ele está somente presente com a versão 4G. Já em Portugal, se você estiver assistindo esse vídeo na Europa, né, ele já está disponível com a versão 5G. Então, se você vai comprar um Galaxy S20 FE na Europa, você tem a possibilidade de comprar ele com a versão 5G. Já no Brasil, ele é somente 4G. Então, o S21 FE já se torna mais interessante por ele ser um celular 5G. Entretanto, ele está equipado com o processador Exynos 2100, que para as pessoas que não gostam de Exynos pode não ser algo muito interessante. Então, o Galaxy S20 FE você tem a possibilidade de comprar com o Snapdragon 865. A respeito do armazenamento e também a respeito da quantidade de memória RAM, os dois modelos possuem as mesmas versões de armazenamento e de quantidade de memória RAM, então isso não tem tanta diferença. A respeito do conjunto de câmeras também, é basicamente o mesmo nos dois celulares, então em questões de câmera, a diferença não vai ser tão grande também. Na tela nós temos uma diferença de polegadas, né? O S20 FE tem uma tela de 6.5, já o Galaxy S21 FE tem a tela de 6.4, entretanto, o Galaxy S21 FE possui uma tela Dynamic AMOLED 2 vezes, já o S20 FE possui uma tela Super AMOLED, ou seja, a tela do Galaxy S21 FE é melhor que a tela do Galaxy S20 FE, mas na prática a diferença também não é tão distante. E sobre a questão de bateria, os dois também possuem a mesma quantidade de bateria. Entretanto, outra diferença do Galaxy S21 FE a respeito do Galaxy S20 FE é que o Galaxy S21 FE não possui suporte a cartão de memória. Já o Galaxy S20 FE, ele possui suporte a cartão de memória. Outra diferença também está presente nos itens que vêm dentro da caixa. O Galaxy S21 FE vem somente com o celular e o cabo de carregamento dentro da caixa. O carregador não vem incluso dentro da caixa, mas você pode resgatar o carregador gratuitamente no site da Samsung. Entretanto, né, você vai precisar esperar o carregador chegar fora do celular, né, porque ele não vem incluso já dentro da caixa do próprio aparelho. Já o Galaxy S20 FE se torna mais interessante, ao meu ver, porque ele vem com carregador dentro da caixa, né, o carregador de 15 watts, o cabo de carregamento e também vem com fone de ouvido AKG tipo C dentro da caixa. Então, em questão de itens que vem dentro da caixa, você está mais servido no Galaxy S20 FE. Além de que o Galaxy S20 FE também está com preço mais interessante, ele está mais barato que o Galaxy S21 e, como eu falei, a diferença não é tão grande entre um celular e outro. Na minha opinião, eu acho que vale mais a pena comprar o Galaxy S20 FE. E agora que eu já falei a respeito das diferenças do Galaxy S21 FE e do Galaxy S20 FE, vamos falar a respeito da conclusão deste vídeo sobre a review do Galaxy S20 FE. Na minha opinião, vale sim a pena comprar um Galaxy S20 FE, é um celular muito bom, é um celular custo-benefício, até porque você paga um preço interessante nesse celular e você tem um retorno absurdamente alto, porque é um celular que te dá um ótimo desempenho, uma ótima qualidade de tela, um ótimo conjunto de câmeras, vários itens inclusos dentro da caixa, inclusive um fone de ouvido muito bom que vem incluso dentro da caixa. É um celular também que tem certificação IP68, ou seja, ele é um celular à prova d'água, então eu não vejo pontos negativos para falar a respeito desse celular. A única coisa que eu tenho que falar, né, é que você deve também ter um pouco de atenção na hora de você comprar esse celular aqui, porque ele tem na versão Snapdragon e tem a versão dele que é equipada com processador Exynos. Então, se você quer um pouco mais de eficiência, um pouco mais de durabilidade de bateria, eu recomendo você pegar a versão Snapdragon, que é a melhor versão que tem do Galaxy S20 FE. Então, eu acho que vale sim a pena você comprar esse celular, eu não vejo nenhum ponto negativo para citar a respeito desse celular. Então, se você quiser comprar esse celular pelos links que estão na descrição do vídeo, você apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like logo aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você também quiser compartilhar a sua opinião e a sua experiência, né, com o Galaxy S20 FE, fique à vontade. Se você também tem alguma experiência a respeito do Galaxy S21 FE, coloca aí nos comentários pra galera, né, é algo muito interessante porque você vai agregar conhecimento para todo mundo. Se você também quiser conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade, nós temos diversos vídeos de review aqui no canal. E se você também quiser conferir nosso outro canal, que é o nosso canal de jogos, que é a Academia do X1, fique à vontade, o link vai estar aí na tela final para vocês. Lá a gente fala sobre jogos de graça, reviews de jogos e faz também gameplays de diversos jogos diferentes. E bom, este vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem!